E aí, meus irmãos queridos, bom dia mais uma vez. Hoje, quarta-feira, né? Nós temos a alegria e a maior satisfação no nosso coração de podermos estarmos na presença de Deus, na nossa sala da esperança. Nós vivemos sempre com esperança. Na verdade, a esperança é o que move o coração, o nosso coração. Quando nós temos esperança, a esperança de um bom dia, a esperança de um bom trabalho de fazer, com amor, com carinho, aquilo que está sobre as nossas mãos para fazermos, nós tornamos muito felizes. Então a nossa vida é moldada de esperança. E nós temos a esperança, por meio de Cristo Jesus, da nossa redenção definitiva para a eternidade. Nós cremos, cremos na volta de Jesus. A nossa lição de hoje: não endureça o vosso coração. Paulo continua aqui, conforme a lição que nós estudamos ontem, contando a história do povo de Israel, o acontecimento, tudo que Deus havia feito, e mesmo assim eles foram rebeldes, e Deus disse assim: olha, eles não entrarão no meu descanso. Se você pegar o verso 4, o verso 5, do capítulo 4 de Hebreus, na verdade a base do nosso estudo, até o verso 7 de hoje. Também nós temos Salmo 95, verso 8 a 11, ali o salmista Davi também falando, naqueles dias, contando a história do povo de Israel e o que aconteceu com eles. Que eles não entraram na terra prometida, a terra que manava leite e mel, conforme era a promessa de Deus, para que eles pudessem ali descansar, ali na salvação por meio de Cristo Jesus. Na verdade, a salvação nunca foi por meio das obras, tanto na expressão do Antigo Testamento, por meio de quando eles ofereciam ali o cordeiro, o sacrifício, não era por meio das obras que era salvo, era por meio da fé, no cordeiro, o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o veria. E aqui Paulo, na verdade, ele faz uma advertência, e um chamado de urgência para uma conversão genuína para o povo, os irmãos da igreja primitiva, os cristãos primitivos, e também, consequentemente, a nós, todos nós por quem o Evangelho tem alcançado. Não endureça o coração. Por tudo aquilo que Deus havia feito e demonstrado que realmente Ele era o Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Redentor, o Deus Salvador, que havia tirado eles, libertado do Egito. Mesmo assim, eles continuavam fechando o coração. E não é diferente hoje também. Quantas vezes, muitas vezes, eu não vou nem falar quando a gente fala para uma pessoa, fala uma vez, fala duas, fala três, um monte de vezes, prega o Evangelho, mostra que nós estamos nos fins dos dias, nos fins dos tempos, Jesus está voltando. Mesmo assim elas continuam com o coração fechado. Mas será que isso não acontece também conosco? Será que nós muitas vezes não rebeliamos e fechamos o nosso coração para Cristo Jesus? Tanto é que ele disse, no capítulo 3, verso 20 de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se Jesus está na porta e está batendo, isso significa que ele não entrou, a porta está fechada. Nós não abrimos a porta. E isso, meus queridos, muitas vezes é uma demonstração do endurecimento do nosso coração. Conhecemos a palavra de Deus, conhecemos como devemos, como cristãos, nos portar, como viver, e muitas vezes nós vivemos muito longe do ideal, do desejo, da vontade de Deus que como cristãos devemos viver. Isso é endurecimento do coração, é incredulidade muitas vezes.
Às vezes, quantas vezes a gente questiona, né? Por que Deus quer que eu faça isso? Por que Deus não quer que eu coma essa comida? Por que Deus quer que eu guarde esse dia? Por que eu não posso ir nesses lugares? Tá, meus queridos, assim diz o Senhor, não é para questionar, é simplesmente para obedecer. E quando Deus está pedindo, Ele não está pedindo com uma forma rigorosa, né? Simplesmente porque Ele quer que o façamos isso. É para o nosso próprio bem. Deus conhece tudo sobre a nossa vida. Ele sabe tudo, Ele sabe o que é bom e o que não é bom para nós. E é por isso que Deus, para o nosso próprio bem, Ele diz não muitas vezes para nós, como um pai também, uma mãe. Ela diz não para o seu filho, porque ela já sabe, ele já sabe, qual é o resultado daquilo, ou seja, da desobediência daquilo que está ela pedindo para que ele segue um caminho, ele segue outro. E é isso exatamente o que Deus pede de nós. E muitas vezes, se nós olharmos para o povo de Israel no passado, e para a nossa vida hoje não é tão diferente. Nós precisamos tomar cuidado, por isso a advertência do apóstolo São Paulo: não endureça o vosso coração. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz do Senhor Deus, a voz do Espírito Santo, né, não endureça, não feche, não trave a porta do seu coração. Abre a porta do seu coração. Deixe Jesus entrar, deixe Jesus transformar a sua vida, deixe Jesus mudar a sua vida, deixe Jesus, meus queridos, lavar, tanto por dentro como por fora, com o seu sangue precioso e fazer uma verdadeira transformação. É isso que Paulo está dizendo. Nós não devemos seguir como eles seguiram no passado, endurecer o coração e não deixar que Deus, Cristo Jesus, o salvasse, transformasse a sua vida. Tá? Nesse contexto de infidelidade dos israelitas e do seu fé, de eles não entrar no descanso de Deus, embora Deus o desejasse muito, era o sonho de Deus, como Ele sonha por cada um de nós, que nós tenhamos uma vida. O próprio Jesus disse assim: olha, o meu desejo é que vocês tenham vida e tenham vida. Tá? Mas por que isso não acontece? Muitas vezes porque nós não queremos entregar totalmente a nossa vida a Cristo Jesus. Muitas vezes nós queremos aceitar Jesus como bonzinho Salvador, para nos perdoar, para nos libertar, para não deixarmos sermos condenados à morte eterna. Mas quando é necessário aceitá-lo como nosso Senhor, para que Ele seja o Senhor da nossa vida e nós sejamos os seus servos, o servo faz a vontade do seu Senhor. Aí nós não queremos. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel no passado. Tá? O verdadeiro descanso que Deus estava mostrando para eles era aceitar a salvação em Cristo, por meio do plano anunciado, né? Mas eles foram desobedientes e rebeldes. Por isso, Deus disse: eles não entrarão no meu descanso. Tá? O Salmo 95, 7, 8. Entretanto, temos uma advertência e um apelo ao povo de Deus para que não repita os erros de seus antepassados. É um apelo para nós, meus queridos, de não fechar o nosso coração, né? E não deixar que Cristo Jesus entre na nossa vida, no nosso coração. Afinal, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos aceitá-lo a Cristo Jesus como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. E não permitir que os erros do passado, né, que o levaram à morte, né, eles não entraram, infelizmente, na terra, né, apenas os seus descendentes entraram, não é, porque eles foram aprendendo com os erros e eles foram então ali moldando a sua vida, colocando nas mãos de Cristo Jesus
e aquela geração entrou na terra e formou a nação. Nós também temos uma Canaã para entrar, Canaã celestial. Amanhã nós vamos estudar, né, sobre esse assunto, que é muito importante. Nós já estamos quase que nos portais da Canaã celestial. Falta muito pouco para entrarmos. Por isso, o conselho da palavra de Deus: hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Quem de nós podemos dar prova que amanhã nós vamos amanhecer com vida? E aí, meus queridos, se amanhã nós não amanhecermos com vida, não acordarmos, Jesus já voltou. O que tinha de ser feito, foi feito. O que deveria ser feito e não foi feito, não dá mais para se fazer. Se abrimos a porta do nosso coração e Cristo entrou, ótimo. Mas se nós permanecemos com o coração duro e viemos a morrer a qualquer momento, Cristo Jesus já voltou. Não tem mais o que se fazer. Hoje, se ouvir a sua voz, a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração. Deixa Jesus entrar na sua vida. Que o Espírito de Deus esteja guiando e conduzindo você. Vamos orar? Altíssimo Deus, nosso bom Pai, neste momento, nesta hora, agora mesmo, Senhor Deus, nós estamos abrindo a porta do nosso coração. E não queremos que o Senhor continue batendo, mas que o Senhor entre e que o Senhor possa permanecer conosco cada dia, ceiar conosco, e nós também possamos ceiar com o Senhor. O Senhor quer ser um familiar conosco, morar em nossa casa. Por isso, nós estamos com a nossa porta franqueada para o Senhor. O Senhor faz parte da nossa vida. Entregamos tudo em Tuas mãos e te pedimos, Senhor, que pelo Teu Santo e Bom Espírito, o Senhor nos conduza cada dia nas Tuas verdades até que Jesus venha. Amém.